Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Atentamente a pequena entrevista coletiva que o técnico Mano Menezes concedeu após a vitória em Cuiabá. E por que eu digo pequena? Porque isso é muito comum quando as equipes vão viajar, vão jogar fora de casa e nem todos os jornalistas que cobrem o dia a dia do clube conseguem acompanhar, né? Então muitas vezes você depende lá de uma ou outra pergunta da imprensa local ou um ou outro setorista, né, como a gente fala, repórter que acompanha o dia a dia para poder ir lá fazer uma pergunta. Uma pena. Poucos questionamentos sobre a vitória, mas nessas explicações ele falou algumas coisas interessantes. Primeiro que ele adotou a escalação de jogar com os mais experientes. E por que ele disse isso? Porque ficou muito visível contra o América que o time sentiu o baque na questão da pressão, especialmente depois do gol do Benítez, porque ali tem um estádio que está apoiando e daqui a pouco pode se virar contra si. Eu não estou nem falando aqui em termos de vaia, em termos até do jogador, né, que está se sentindo pressionado para dar uma resposta. O time está vivendo uma situação difícil em termos de tabela, né, e foi visível, né, o Corinthians teve muita dificuldade, até mesmo em questões táticas, né, desorganizou completamente, ficou no desespero, muitos cruzamentos e aí acabou evitando a derrota no último instante do jogo. Mas assim, foi muito complicado. E aí o Mano escala os jogadores mais cascudos para que eles suportem a pressão de estar vivenciando esse momento, né? E de jogar um jogo que a vitória era fundamental. E ela acaba acontecendo. Ele explicou que o começo não foi tão bom assim, algo que a gente já tinha até analisado aqui no vídeo pós-jogo e tudo mais. Depois o Corinthians foi se encontrando aos pouquinhos. E aí ele explicou algumas mexidas táticas, né? Porque, por exemplo, se ele recorreu aos jogadores mais experientes, por que não o Fagner e sim o Bruno Mendes? E aí ele explicou, né, que o Isidro Pita, que é o paraguaio, que é um centroavante, mas que está sendo escalado pelo Antônio Oliveira mais pelo lado esquerdo, que poderia dar um trabalho por ali. E aí ele coloca o Bruno Mendes, que tem um resguardo defensivo, mas que ao mesmo tempo pode ter o Juliano ali, que é um destro que foi deslocado para o lado direito para fazer essa combinação, e o próprio Juliano daqui a pouco se soltar para o Bruno ficar, ou o Yuri Alberto ali na frente fazer esse facão de profundidade, o que aconteceu em alguns momentos. Tem até uma finalização importante do Yuri num passe do Bruno Mendes, quando ele finaliza e o Walter defende. O Mano também entendendo que o Yuri pode fazer essa função e não ser necessariamente um atacante, um centroavante de área, referência, que ele tem a mobilidade para poder fazer isso, receber bola no ponto futuro e tudo mais. A gente queria outras explicações, né? Por exemplo, o Moscardo, por que entrou só no segundo tempo? Será que é uma questão física? O Renato Augusto não está numa posição diferente, ele está com dificuldade, a questão física do Renato está resolvida. Enfim, o Mano não conseguiu responder todas as nossas dúvidas, mas falou a respeito dessas questões que eu falei pra vocês. Mas a gente... meus amigos corintianos, nesse domingão tem clássico paulista aí, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians e o Santos vão se enfrentar aí nesse domingão às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro, fiel. Lembrando aí que os dois times venceram, já vem de vitória aí no campeonato. O Corinthians diante do Cuiabá e Coritiba, e o Santos ganhou do Coritiba respectivamente, fiel. Eles vão fazer o confronto direto aí contra o rebaixamento. Infelizmente o nosso timão tá nessa fase aí ruim, brigando aí para não cair, brigando pelo não rebaixamento, né? O timão atualmente ele tá aí na 14ª posição, fiel, com 36 pontos, 3 a mais aí que o time do Peixe, o Santos, que aparece aí na 16ª posição. E o Vasco da Gama, que abre o Z4 aí, tem 31, ou seja, aí 5 pontinhos de diferença. O duelo é válido aí pela 30ª rodada do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro, fiel. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o like no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo.